Olá, boa tarde. Em nome da Quinta da China, agradeço a presença de todos, mais uma vez aqui na Casa do Fólio. Desta vez estamos a apresentar um novo autor brasileiro, que acaba de publicou este romance, O Pai da Menina Morta, em março, portanto é muito recente a sua viagem transatlântica para os leitores portugueses. Foi um livro que eu li depois de ter estado na Flip este ano. O Gustavo Pacheco, também meu autor, me recomendou, e depois eu não consegui ler lá. Entrei em contacto com o Tiago enviou-me o PDF e eu tive durante 2 dias mergulhada neste romance que me perturbou e apaixonou o suficiente para eu lhe dizer eu quero publicar-te em Portugal agora. E portanto, quero ser eu a tua editora, que é uma coisa que eu faço questão quando gosto muito de um livro. O Tiago, eu vou só dar-vos aqui uma pequena nota biográfica. Tiago Ferro nasceu em 76, em São Paulo. É editor, é um dos fundadores da editora de e-books que se chama e-Galáxia, que eu não conhecia, e da revista de ensaios Peixe Elétrico. Colabora regularmente com textos sobre cultura nas revistas Piauí, Cult e Suplemento de Pernambuco. É mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e está atualmente a fazer um doutoramento em torno da obra do crítico literário Roberto Schwartz. Este é o seu primeiro romance e fez também um mestrado em Milor. Acabei de saber agora, não está aqui mas fez também um mestrado em humor. Eu agradeço muito teres vindo de São Paulo até aqui. Agradeço-te muito teres escrito este livro e vou passar a palavra ao Ricardo Araújo Pereira, a quem eu pedi na primeira hora para ser o Ricardo a apresentar este livro, pelas razões que vão perceber de seguida. Muito obrigada. Boa tarde. É possível que continuem sem perceber as razões no fim da apresentação. Sempre que eu converso sobre riso, comédia, humor, há um mito que eu cito com muita frequência, porque me parece decisivo nesta conversa, que é o mito com que os gregos explicavam as estações do ano. Eles não sabiam porque é que em agosto estava sol, em dezembro estava frio, e há um mito com que os gregos explicavam as estações. Esse mito diz o seguinte: a deusa Deméter, que é a deusa da terra, um dia não sabe da filha, que se chama Perséfone. A Perséfone desapareceu. E ela vai à procura dela e encontra, percebe finalmente que ela foi raptada por Hades. Hades é o deus grego do submundo dos mortos. E então a deusa Deméter vai fazer queixa a Zeus. Só que Zeus é irmão de Hades e não quer indispor o irmão. E então a deusa Deméter não tem outra alternativa, ela recorre ao seguinte, recorre a greve, faz greve, e como ela é a deusa da terra, a terra nada cresce, e por isso os animais não têm com que se alimentar, morrem, e por isso a vida, basicamente, ameaça terminar. E então Zeus percebe que tem de fazer alguma coisa. E o que ele faz é uma solução de compromisso. O que ele determina é que a Perséfone passe 6 meses na companhia da mãe e 6 meses na companhia do tio. E é por isso, era assim que os gregos explicavam que durante 6 meses a terra parece resplandecente de alegria
E nos outros 6 meses, quando ela está com o tio, a terra está, enfim, aparentemente triste. Acontece que, numas versões mais longas do mito, quando a deusa Deméter percebe que perdeu a filha, ela senta-se numa pedra, desesperada. E essa pedra, os deuses chamaram a pedra Agelasta. Os gregos chamaram a pedra Agelasta, que significa a letra ausência de riso, incapacidade de rir. Em algumas versões do mito, a maneira como a deusa recobra o ânimo para ir à procura da filha e finalmente encontrá-la junto de Hades é porque alguém a faz rir. Há uma personagem, às vezes duas, uma personagem chamada Yambe, que às vezes é uma personagem chamada Yambe, outras vezes é uma personagem chamada Balbo, outras vezes é uma mistura das duas. Essa personagem faz a mãe que acabou de perder a filha e que está desesperada na pedra Agelasta, dá-lhe vontade de rir, fala a rir. Não é apenas um sorriso, é um daqueles risos que vem do ventre, que é curiosamente o sítio onde os filhos também nascem. E essa espécie de curto-circuito no ventre, operado pelo riso, faz com que a mãe recobre o ânimo para ir à procura da filha. A maneira como Yambe faz rir aquela mulher é mostrando-lhe o sexo. O facto de ela lhe mostrar o sexo era bizarríssimo naquele momento. O próprio sexo, não sei se teria 2 ou 3 características que o tornavam divertido. O mito é tão cheio de sugestões que eu até tenho medo de começar a falar sobre elas para não as estragar. Porque a ideia de que o sexo e o riso estão juntos parece-me pertinente, porque ambos são uma coisa do âmbito do corpo. Ambos fazem uma vibração física em nós. Ambos são uma coisa que se faz em conjunto com outra pessoa. Também é que o facto deles terem escolhido que a pedra onde a mãe que pensa ter perdido um filho se senta em desespero se chamasse Agelasta, também me parece muito significativo. Eu tenho uma teoria que é nós somos o único animal que ri. Na verdade, o riso aquilo que a gente chama rir, aquilo que as hienas fazem não é, na verdade, rir. A minha perspectiva é que nós somos o único animal que ri porque somos o único que também sabe, também tem o conhecimento da sua própria extinção. A gente sabe que vai morrer. E isso dá-nos vontade de rir. Ou melhor, é a única maneira da gente lidar com essa informação é o riso. Deus, o nosso Deus, eu sou ateu, mas o Deus da Bíblia, o Deus que me rodeia, o Deus que informa a nossa cultura toda, não ri. Antes, pelo contrário, tem até há 2 ou 3 momentos, logo no primeiro livro da Bíblia, em que Deus parece bastante refratário em relação ao riso. E João Crisóstomo terá sido o primeiro teólogo a notar que Jesus Cristo chora 2 vezes. Chora quando Lázaro morre e chora quando vê Jerusalém, mas não ri vez nenhuma. E isso foi um tema de debate, evidentemente, porque é uma questão que tem muito peso. Se um homem que é o modelo de ser humano de uma parte grande da humanidade nunca riu, isso faz-nos pensar se o riso é ou não, digamos, ético. Mas o que me interessa é que Deus não ri, de facto. O nosso Deus, o Deus que a gente conhece, não ri. E os animais também não riem. E nós rimos. A minha tese é de que nós rimos porque sabemos que vamos morrer. Os animais não riem porque não fazem ideia de que vão morrer. E Deus não ri porque sabe que não morre. Porque é eterno. E isso não tem graça. A minha teoria tem uma lacuna, que é: porque é que, então, a mulher que pensa ter perdido uma filha se senta numa pedra chamada Agelasta? Porque é que o momento em que se perde um filho é o momento da ausência do riso? Porque é que uma mulher que perdeu um filho basicamente também não ri? E eu acho que é porque essa mulher, de um certo ponto de vista, morreu. Alguém notou, é uma coisa que se nota frequentemente, que na nossa língua existe uma palavra para quem perdeu o pai. É órfão, ou a mãe.
Existe uma palavra para quem perde a mulher ou o marido, é viúvo. Mas não existe uma palavra para quem perde um filho. Parece ser uma indicação de que a gente não tem maneira de articular uma palavra para descrever isto. Ou seja, a gente não consegue. A gente tem muita dificuldade em arranjar uma palavra para falar do assunto. Se eu tivesse que definir este livro numa palavra, ou se calhar mais o seu autor, eu diria impiedoso. Era assim que eu definiria este livro. Este livro é um dos livros mais duros que vocês alguma vez vão ler na vida. Há um autor brasileiro chamado Roberto Vecchi que diz sobre há um outro livro, aliás, um livro muito importante na literatura brasileira chamado A Menina Morta, de Cornélio Pena. E este autor, Roberto Vecchi, diz sobre esse livro, diz que há uma espessa corrente de mal-estar que toma conta do leitor. Neste livro, não vos vou mentir, há uma espessa corrente de mal-estar que toma conta de nós também. Sendo que esta corrente tem muitos afluentes. O livro, como se espera, já agora só uma nota inicial, o autor do livro perdeu uma filha quando ela tinha 8 anos para uma gripe. E, portanto, não nos surpreende que o livro seja feito de fragmentos, de uma espécie de turvelinho. Nesses fragmentos a gente encontra uma espécie de turvelinho de culpa, horror, desespero, aversão a si mesmo e juntamente com isto tudo também uma espécie de aridez interior que é paradoxal, uma vez que há tudo isso antes, e mesmo assim essa aridez interior se verifica. E portanto o livro é muito difícil de classificar. A gente pode dizer que é um diário, porque há vários dos fragmentos são entradas de diário. A gente pode dizer que é uma biografia, porque o livro é em grande medida biográfico. Eu arriscaria dizer que o livro, de um certo ponto de vista, se lê como uma autópsia. O autor está a fazer a autópsia de si próprio. O livro tem a frieza de uma autópsia, a dureza de uma autópsia, o rigor de uma autópsia, a distância desapaixonada do sujeito que uma autópsia tem. O autor define-se muitas vezes como uma figura de cera viva. A certa altura recebe um e-mail imaginário da Madame Tussauds a propor-lhe que ele vá integrar a lista de estátuas da Madame Tussauds. Vou citar: eu ainda faço parte deste mundo? Pergunta a certa altura o autor. Há um outro aspecto, que é o livro é, digamos, panóptico, ou seja, vê de todos os pontos de vista. O autor a certa altura imagina a vida do médico que tenta salvar a menina, a vida do pivô de telejornal que teve de dizer na televisão a notícia, a vida do coveiro. Essa capacidade de ver tudo é uma capacidade que a gente costuma atribuir a quem morreu e está lá em cima a ver tudo. É muito claro que para o autor é obsceno o facto de ele continuar vivo, e para as pessoas que o rodeiam a presença dele também é obscena, assim como seria, quer dizer, as pessoas não sabem comportar-se na presença dele, ele nota isso várias vezes. As pessoas não querem estar na presença dele, como nós não queríamos estar na presença de um morto. E de facto a voz que fala neste livro parece estar fora do mundo, fora do nosso mundo, fora do mundo dos vivos, na medida em que aparentemente as convenções sociais não se aplicam ao discurso de quem está aqui a falar. O pudor que nós temos na nossa vida, lá está, no mundo dos vivos, o autor deste livro, a voz que fala neste livro, não se submete ao pudor que socialmente a gente acha aceitável. Há um estilo
confessional brutalmente honesto, que inclui obsessões, intimidades embaraçosas, que extravasam muito aquilo que, vamos dizer, no mundo dos vivos a gente acha tolerável. Há questões éticas aqui. Por exemplo, o título é O Pai da Menina Morta. E isso integra-se naquilo que eu acabei de dizer. Quer dizer, não parece ser... O pudor do mundo dos vivos mandaria que o título não fosse O Pai da Menina Morta. O Pai da Menina Morta faz com que o centro seja o pai. Quando há uma menina morta. A voz que fala sublinha isso. Não esquece as suas próprias vaidades, os seus próprios... analisa o facto de estar a analisar a sua própria dor. Ou seja, é uma espécie de espiral que, lá está, que integra uma espessa corrente de mal-estar. E, portanto, neste livro, o autor é ele e é outro. Eu vou citar aqui um passo que diz... A certa altura, há um momento do livro em que o autor diz o seguinte, diz 3 frases. As 3 frases são: eu estou ansioso pela minha morte. A frase seguinte é: não, eu não quero morrer. E a frase seguinte é: você quer apenas saber como é. Não sei se perceberam uma subtil alteração que há aqui. Ele é eu nas 2 primeiras frases e é você na terceira. Nas 2 primeiras frases ele é a pessoa que fala. E na terceira frase ele continua a ser é uma pessoa que fala de si próprio. A questão ética que eu referi, a certa altura, sobre a sua própria dor, há uma espécie de mail inventado em que o autor, na verdade, está a perguntar a si próprio, está a dizer a si próprio o seguinte: quem morreu foi a tua filha. Desculpem, vou ler em português do Brasil. Quem morreu foi sua filha. Você está apenas encenando a sua morte na forma estética. Não tem sangue de verdade, entende? E a questão ética coloca-se também a quem lê. E o autor também é impiedoso connosco. A certa altura diz, e tem razão, as pessoas gostam de contemplar os sobreviventes. Na verdade é desagradável, mas irresistível, olhar a carne exposta. Uma coisa que qualquer leitor deste livro nota imediatamente é a existência entre os fragmentos, às vezes dentro dos fragmentos, de listas e verbetes de dicionário, que parecem ser uma tentativa desesperada de quem fala para se organizar, para arranjar algum tipo de organização. Listas das pessoas que eu gostaria de ter na hora da minha morte, etc. Os verbetes de dicionário também conseguem contribuir para organizar o mundo da voz que fala, embora muitas vezes descambem e de repente já são entradas de um dicionário pessoal. Ou seja, uma palavra começa a ser definida como ela está no dicionário, mas depois passa a ser definida de uma maneira que é única do autor de voz que fala no livro. Essa espiral faz com que às vezes os tempos fiquem amalgamados e até as ideias. A certa altura, a propósito da aposta de Pascal, vocês conhecem a aposta de Pascal. Pascal é um filósofo que tinha uma ideia que ficou conhecida como a aposta de Pascal. Basicamente, a ideia dele era a seguinte: mais vale a gente acreditar em Deus. Fazendo as contas, mais vale a gente acreditar em Deus. Porque se Deus existe, a gente morre e tem o prémio de ter fé. Se nós não acreditarmos, perdemos. Se Deus não existe, também não perdemos nada. É claro que a aposta de Pascal ignora que é preciso, que a gente não pode dizer a partir de agora vou ter fé. Senão não funciona assim. Mas a certa altura do livro, essa espiral que faz uma amálgama das coisas todas, encontra o Pascal. A aposta dele já não é uma aposta de fé, é uma aposta de jogo. Ele está em Las Vegas. E esse pareceu uma espécie de emblema do livro, do modo como o tempo e a realidade se vai
misturando e amalgamando. Eu não sei exatamente como acabar o livro, esta apresentação, porque o meu entusiasmo pelo livro, quer dizer, é inimaginável. Eu acho que quando nós não temos filhos, não temos essa... A gente pensa, acho eu, que quando não tem filhos, que a pior coisa que nos pode acontecer é morrer. E de repente a gente tem filhos e percebe que há uma coisa muito pior. E eu não sei como é que se... Eu vejo o esforço. Isto basicamente é... Desculpem estar a ser atabalhoado, mas a gente assiste com algum pudor ao modo desesperado como uma pessoa lida com isso. E não há... Eu não vejo maneira de... Há uma hipótese da gente pensar que quem em parte merece evidentemente o nosso luto e muito provavelmente não desejaria que a nossa vida ficasse estilhaçada. E nessa medida, de um certo ponto de vista, a gente deve a quem parte que a nossa vida não fique estilhaçada, na verdade. Ou seja, nós temos um dever de alegria para com quem partiu. Mas tal como na aposta de Pascal, isso é muito mais fácil dizer do que fazer. Obrigado. Desculpem. Você não devia ter... Alô? Você não devia ter feito uma coisa mais engraçada para vender o livro? Em muitos momentos do livro, atenção, em muitos momentos do livro, a voz que fala revela que não são só as listas e os verbetes de dicionário que são uma espécie de corda a que a gente se agarra quando está a ser levado pela corrente. Há muitos fragmentos que têm, primeiro, entre parênteses, reto a referência humor e narram uma pequenina, às vezes uma pequena história, às vezes uma história de... O próprio narrador a certa altura diz que gosta do humor melancólico, que é provavelmente o humor melancólico, a forma como se olha. O olhar do humor melancólico é provavelmente a forma apropriada de olhar para a vida. Talvez a minha primeira pergunta fosse sobre isso, sobre o modo como esse olhar, que é humorístico e é melancólico ao mesmo tempo, opera qualquer coisa nas coisas que a gente não sabe o que é. Bom, obrigado pela apresentação tão generosa, inteligente, e obrigado pelo convite, a Bárbara pela edição do livro. É muito bom estar aqui. E sim, eu estudei humor antes de acontecer tudo isso, e quem estuda humor entende, ou pelo menos passa a compreender que é a forma narrativa, ou é uma forma de visão de mundo que quebra todas as narrativas bem construídas. O humor é aquele solavanco que a gente ri, mas não é capaz de refletir antes e entender por que está rindo. Depois a gente vai estudar as piadas para tentar saber de onde vem esse riso, e ninguém sabe muito bem, tem 1000 teorias, mas o que a gente descobre é que essas narrativas muito bem construídas sobre a vida de todo mundo são ficções em algum nível, que nos protegem, mas que o humor serve para fazer esse tipo de quebra. E a experiência que eu passei e que tentei transformar em forma literária aqui nesse livro foi justamente dessa pessoa que
tem a sua narrativa quebrada talvez da forma mais violenta possível, né? Todos os futuros que estariam desenhados passam a não existir mais, né? Então, o livro trata, em grande medida, de um sujeito que está tentando se readaptar, se reconectar ao mundo, mas ele já viu esse mundo de um outro lado, que não é mais possível voltar a interpretar e usar as máscaras que nos são exigidas para viver em sociedade. Então tem um personagem que eu transformei em personagem, que é o Yuri Gagarin, o russo, que é muito importante no livro porque ele é exemplar na medida que é o homem que olhou o mundo inteiro de uma vez só de fora, então ele estranhou a vida na Terra como ninguém tinha feito antes. E o que eu me pergunto no livro é como que depois ele pensou no supermercado, em comprar uma meia nova, em tirar a neve na frente da casa. Então, como que você volta a se conectar depois de ter estranhado tudo que a gente tem como certo ou como as formas que nos sustentam na sociedade. Então, esse narrador ele vai se fragmentando, se despindo, sendo impiedoso com ele próprio, né? Então tem essa voz que o tempo inteiro se vira contra ele, ele fala, mas a voz retruca, questiona o próprio fato de estar escrevendo um livro, você pensa que você está enganando quem, e se isso é ético, como é que você está contando tudo isso? Então o livro acaba sendo impiedoso com o próprio narrador, como uma forma justamente de questionar ou de abrir um tema que é tão específico e que as pessoas não gostam de tocar, mas que é abrangente, amplamente abrangente, porque a gente está falando aqui justamente das ficções que a gente constrói para continuar vivendo, né? A gente vai ajustando esses caminhos, esses projetos, como se só houvesse 2 ou 3 futuros possíveis. Normalmente a gente se agarra ao mais agradável, ou algumas pessoas se agarram ao desagradável e sofrem muito, mas a gente vai fazendo esse ajuste como se a vida fosse muito coerente num caminho escolhido que vai sendo minimamente acertado. E o que me parece que eu busquei nesse livro é mostrar como a vida se abre de uma forma potente e com 1000 futuros possíveis, né? Só que esses 1000 futuros possíveis dependem de você, de alguma forma, estranhar a vida em sociedade, que é uma característica do humor, né? O estranhamento, né? Você olhar de uma forma deslocada. Então esse narrador teve não a vantagem, porque não há vantagem nenhuma aqui nesse caso, mas no caso do narrador sim, de poder olhar e falar despudoradamente tudo o que ele pensava. Porque afinal, depois do que ele passou, que tipo de satisfação ele ainda deveria à sociedade? Por que ele deixaria de expor alguma coisa? Por que ele deixaria de se escancarar buscando o quê? Né? Que tipo de narrativa ainda faria sentido para a vida dele a ponto dele falar, não, aqui eu não posso tocar nesse assunto porque aqui depende o meu trabalho, depende... Né? É um narrador que ele vai até as últimas consequências do que é possível falar dele mesmo e acaba tocando no que é comum a todos nós. Se eu conseguir cumprir um pouco das intenções do livro. Sem dúvida. O narrador fala muitas vezes no norueguês Karl Ove Knausgaard, e eu lembrei-me também do Emmanuel Carrère, no sentido em que são ambos, e os três neste caso, capazes disso, dessa capacidade de ignorar o pudor. Eu esqueci de falar, ainda bem que falou no Yuri Gagarin, porque isso era importante, de facto, e porque ele também esteve fora do mundo, a olhar para dentro. Eu achei muito interessante quando disse a frase certas ficções que nos protegem. E eu, a propósito disso, queria perguntar-lhe sobre a parte do livro que é ficcional, ou seja, se isso foi
nós tínhamos conversado sobre isso há pouco, se isso enquanto recurso narrativo é também uma forma de proteção na altura de escrever. Eu não diria exatamente de proteção, mas 4 meses depois que a minha filha morreu, eu publiquei um ensaio na revista Piauí que contava desses primeiros dias como tinham acontecido. E era um texto absolutamente não ficcional. Eu me ative aos fatos como eles se deram, eu procurei trabalhar esses fatos. Quando eu comecei a escrever o livro, eu pensei em continuar aquele artigo, mas conforme o trabalho de escrita acontecia, o que eu percebia é que se não houvesse essa liberdade que a ficção te dá, né, a liberdade de escrever um romance, de poder ir além dos nossos próprios dados biográficos, eu não conseguiria sondar as questões que estavam ali e eu não tinha sido capaz de tocar com a linguagem do senso comum, com a narrativa factual, enfim, com os instrumentos mais comuns que a gente tem no dia a dia. Então, às vezes, até alguns trechos escorregam para o nonsense ou para questões com referências muito rebatidas, mas são uma tentativa de ir mais fundo nessa busca. Então, talvez se eu me preocupasse em narrar a minha vida como ela foi, aí sim talvez existisse pudor, né? Bom, isso eu não posso contar porque prejudica as pessoas que me cercam, que gostam de mim. Então, a ficção foi uma maneira de mergulhar subjetivamente para valer nas questões que estavam colocadas aqui. Bom, eu tinha selecionado um trecho, mas eu mudei de ideia aqui para outro, já que o Ricardo falou dos verbetes de dicionário, então eu vou ler um verbete que se chama você. Pronome. 1. Pronome de tratamento. Aquele a quem se fala ou se escreve. 2. Pronome indefinido. Pessoa não especificada. Alguém. Hoje começa uma nova vida para você. Você pode deixar tudo do lado de fora. Roupas, contas a pagar, memórias, desejos, dúvidas e esse câncer no fígado. Aqui você não vai mais chorar. Você é o pai que se fudeu. Eu te conheço. Isso termina aqui. Acabou essa história de artigo na revista, post no Facebook e livro. Você não pode mais pensar na sua filha, na sua mulher, nos seus pais. Você nunca mais vai transar. Você não vai sentir falta, eu garanto. Você vai virar outra coisa a partir de amanhã. Você vai ser um número. Não, você não vai mais sonhar. É expressamente proibido em casos como o seu. Você não vai mais comer, beber, tomar banho. Você vai se esquecer de que tem pênis e ânus. Você vai tocar o seu rosto e não vai mais sentir a boca, nem os dentes, nem os olhos. Você não faz perguntas aqui. Você vai desaprender a falar, a gritar, a berrar e a cantar. Você vai virar um caco. Pior que isso, um troço. Você nunca mais vai dormir. Você não tem cura. Temos que acabar com você. É o único jeito. Você me chamou no seu sonho. Implorou que eu trouxesse para cá. Você não vai mais ter nome, cor, textura, densidade. Não. Você não vai ser pura energia. Você não está morto. Você é o pai da menina morta. Você agora vai vestir este camisolão branco. Você vai ter o seu cabelo, os seus pelos, o seu fígado e o seu períneo raspados. Você vai sobreviver aqui por 974 dias. Depois disso, você não vai mais querer sair daqui. Você vai começar a crescer enroscado na grade da cela. Você vai virar uma trepadeira. Ninguém vai te dar água. Você vai secar. Você vai virar um galho esturricado, espetado no montículo de areia suja. Não, você não vai morrer. Nunca mais. Também podia ter lido um trecho mais leve, né? Agora que eu pensei nisso. Não estou fazendo marketing muito bom pro livro, né?
Não sei se há alguma questão na sala. Se não, alguém tem alguma questão? Então eu acho que encerramos aqui a sessão. Agradeço muito ao Ricardo e ao Tiago por esta sessão, que foi maravilhosa. e o Tiago estará disponível, porque agora vai ter que trabalhar, acho, para assinar os livros que eles tão bem venderam agora. Muito obrigada. Boa tarde.